Agora é oficial, saiu a convocação para o Campeonato Pan-Americano do Rio de Janeiro. Nós vamos comentar aqui as possibilidades de equipe, porque temos uma reserva que ainda não sabemos quem é no time feminino. As equipes masculinas também foram anunciadas, assim como a feminina do juvenil. Temos Copa do Mundo de Cooper aí se aproximando com participação brasileira e temos novidade aqui no podcast para vocês. Sim, gente, tem muita novidade, muita coisa que vocês vão gostar bastante, que vai dar um gás aí, né, nesses próximos meses de competição. Então, roda a vinheta e bora pro episódio. Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 no Rio de Janeiro. Vamos ter várias ginastas aí que já estão confirmadas, né, nos Estados Unidos. As meninas que estão vindo são as principais. A gente vai ter aí uma briga boa, né? Porque da última vez a gente ganhou, né? Que teve aqui no Rio. Então, as americanas estão mordidas aí buscando essa hegemonia novamente. Temos Copa do Mundo de Cooper, como anunciei aí no começo do episódio. Muita coisa para comentar. Alex, Júnior, como é que vocês estão? Me digam aí como vocês estão sentindo com essas competições por vir agora. Fala pessoal, muito tempo aqui que eu não venho gravar com vocês, mas hoje estamos aqui reunidos com a formação original, então estamos aí de volta. Tem muita coisa para comentar, muita novidade, muita fofoca, muita informação, algumas exclusivas que vão chegar aí durante o episódio, então muita coisa para comentar. Fala pessoal, estamos de volta para um bate-papo hoje com a equipe completa, né, galera? E vamos comentar. A CBG demorou para soltar essa lista do PAN, tava todo mundo maluco, mas finalmente saiu e bora comentar que tem muita surpresa, né? Campeonato Pan-Americano de Ginástica do Rio de Janeiro está se aproximando aí no mês de junho. Já temos a equipe americana anunciada e agora oficialmente a equipe brasileira também. A gente acompanhou aí nas redes, nos grupos, né, pessoal, confabulando bastante quem estaria nessa equipe, Rebeca, Flávia, enfim, temos os nomes, Alex, Júnior, temos muita coisa para comentar hoje, Cooper também, e as novidades, né? Pois é, gente, essa lista aí da convocação realmente chocou. A CBG segurou até o último minuto, a Rede Globo vazou, né? Porque eles postaram antes do tempo. Quando eles postaram aquela entrevista com a Rebeca anunciando o retorno dela, eles também postaram toda a equipe, basicamente, que ia competir junto com a Rebeca, e depois de alguns minutos removeu, acho que teve uma comidinha de cu na redação da Globo, mas a gente já sabia mais ou menos como que vinha a coisa, mas realmente chocou, gente. Assim, passado eu fiquei com quem foi convocado. Cara, eu confesso que eu fiquei surpreso também, que eu tava esperando que a Flávia fosse convocada, mas eu achei uma decisão bem assertiva, assim, ela não ter sido convocada agora e ser poupada para o Mundial, né? Já que Flávia vem de uma rotina intensa, né, nos últimos anos, acho que ela merece uma folguinha ali de competição para se regenerar, voltar com força total, porque ela é nossa estrela também, né? Então a gente tem que guardar essa no plástico bolha até esse Mundial, que vai ser muito decisivo. Amigo, total, e tipo assim, ela competiu no Troféu Brasil recentemente, sabe? Foi lá, cumpriu o contrato com o Flamengo, fez o que tinha que fazer, sabe? Então, eu acho que a Flávia ter o descanso dela também é merecido. Também ela veio de mão de cirurgias, ela fez uma cirurgia recentemente em 2024, não fazia nem 2 anos ainda, então tem toda a recuperação e tudo mais. Ela tem postado muitos vídeos treinando a UB, então eu acho que ela tá se preparando realmente para o Mundial, sabe? Ela tá se poupando desse tipo de competição mais local para treinar para o Mundial também, né? Agora, o retorno de Rebeca Andrade, gente, que foi isso, né? A gente, assim, esperando o retorno da Maior e ela anunciou na televisão brasileira, assim, no canal mais assistido do Brasil, no Jornal Nacional, e, tipo assim, o jornal mais assistido do país, assim, parou para falar de Rebeca Andrade, né? A gente não tem para ninguém, não tem nenhuma como ela, né? É incrível a ascensão da fama que a Rebeca tem, né? Eu fiquei passado quando anunciaram ela na TV. Cara, a Rebeca é muito A-list, né, galera? A maior esportista de todos os tempos do Brasil, eu acho que a Rebeca, sem dúvida nenhuma, carrega esse título atualmente. E acho que esse retorno dela teve
o destaque que merecia, sabe? Por tudo que ela representa. E foi à altura, assim, do trabalho dela, do esporte dela, sabe? Acho que foi super válido essa visibilidade que essa volta dela teve. E apesar de eu achar que a Rebeca tá voltando agora mais para fazer um buzz ali para competição, para vender uns ingressos, do que necessariamente para competir já pensando em resultados, né? Acho que essa classificação do PAN para o feminino não é tão complicada. Tem que ficar ali entre as quatro, e para ficar entre as quatro não é uma situação muito difícil de acontecer, né? Principalmente com as meninas que foram convocadas. Então, eu acho que esse retorno da Rebeca é mais para fazer esse buzz, para ela sentir o ginásio, sentir o público e voltar querendo com muita garra assim para o Mundial, que é onde eu acho que o bicho vai pegar mais esse ano, sabe? Total, amigo. E eu tinha comentado aqui no episódio anterior que eu estava, e no Twitter também, que seria uma loucura, sabe, fazer um PAN no Brasil e não ter Rebeca Andrade. Então, eu acho que também ela ir fazer um aparelho só, a gente vai comentar mais com detalhes aqui, é uma decisão acertada, sabe? Porque ela vai vender os ingressos, vai lá, tira foto com a galera, faz o salto dela, que a gente sabe que é uma nota garantida na equipe, passe o que passe. Seja a Rebeca num dia ruim é melhor que todas as outras no melhor dia dela, sabe? Então, eu achei acertada a decisão de trazer a Rebeca de volta para essa competição, sabe? Sim, sim, total. Concordo demais também. E assim, gente, em 2007, no PAN que teve, a Daiane, ela foi para fazer um aparelho só, né? Apesar de lesionada e tal, ela foi para competir e foi mais por conta do Buzz, né? E a Rebeca é a sucessora da Daiane, né? Então, fico feliz aí do retorno dela. Achei, assim, digno de uma rainha mesmo o anúncio ser simplesmente no Jornal Nacional do retorno dela. E o G1 depois também soltou uma matéria, né, com os nomes das atletas que estavam convocadas. Mas a questão é que ainda não tinha sido oficialmente soltado pela CBG. Aí quer dizer, o jornal lá, eles alteraram a matéria, né? Eles atualizaram tirando os nomes, mas a gente tirou print, né? Os prints são eternos. E acabou depois se confirmando hoje. E agora estamos gravando esse episódio para vocês. Vamos passar aqui rapidinho pelas convocações, depois a gente vai comentando equipe por equipe. Ginástica artística feminina juvenil: Ana Paula Delgado, Brenda Faria, Érica Oliveira, Sofia Carvalho e Yasmin Serra. No adulto, Gabriela Barbosa, do Pinheiros, Gabriela Bolsas, Flamengo, Júlia Soares, Pinheiros, Rebeca Andrade, Flamengo, Sofia Weisberg, Pinheiros e Thaís Fidelis, SESI. Masculino, juvenil, Ivan Oliveira, Thiago Capela, Matheus Fernandes, Rafael Araújo, Caio Pereira. E no adulto, Arthur Nori, do Pinheiros, Caio Souza, Minas Tênis Clube. Retorno do Caio às competições depois de lesão. Muita gente estava duvidando se ele voltaria ou não, né, para o PAN. E a resposta está aí, ele voltou. A gente não sabe quantos aparelhos ele vai fazer, né? Mas isso aí já melhora bastante a nossa perspectiva de classificação no masculino. Diogo Soares, do Pira Olímpica, Leonardo Souza, Pinheiros, Rogério Borges, Centro Olímpico de São Paulo, e Vitória Guimarães, Minas Tênis Clube. E aí, pessoal, vamos falar então primeiro do feminino, né? Ou primeiro do masculino? O que vocês preferem falar primeiro? Vamos falar do masculino primeiro, que a gente já acaba logo com isso, falar do que a gente gosta mesmo, que é da ginástica feminina. Ai, Poxa, ai, coitados. coitados. Não, coitado dos meninos. Os meninos são bons também, mas, tipo assim, eu não acompanho muito a ginástica masculina, sabe? Eu acompanhava mais antes, mas agora não tanto. Eu prefiro a feminina, acho que tem mais molho, sabe? Mas eu acho que a convocação masculina foi uma convocação muito legal, sabe? Principalmente no juvenil. Tem uns meninos ali que são promissores, o Thiago Capela, a gente comentou aqui também do desempenho dele no Troféu Brasil, foi um desempenho bem legal também. O Caio Pereira é um menino também que vem apresentando uma performance bem legal nos campeonatos internos também. E de volta, o adulto, o Nori, que vai ser muito da equipe, a Rebeca Andrade da equipe masculina, que é o famoso da equipe, né?
Então, tipo assim, ele foi muito bem também no Troféu Brasil com o retorno dele, aceitou a série dele certinho, então acho que ele tá treinando para isso, sabe? Para chegar lá, dar o nome e garantir também o lugar dele na equipe pro Mundial. O Caio Souza ficou muito feliz também de ver ele voltando. Ele postou uns vídeos treinando esses dias também. E o Caio é muito foda, sabe? Eu admiro muito o Caio porque o cara passa por lesão e volta. Tipo assim, ele postando uma série falando que era ruim, que tinha que limpar muito, e a série, tipo assim, super limpa. Pra quem tá voltando de lesão, sabe? Os outros nomes também, o Vitor Guimarães, que é um nome que a galera critica muito por aí, mas nas últimas competições representando o Brasil, o Vitor ele teve uma das maiores notas da equipe também, então acho que é uma decisão acertada trazer ele para competir no Pan-Americano. E os outros eu não conheço muito, tirando o Diogo Soares, o Leonardo Souza e o Rogério Borges, não, para ser sincero, eu não conheço muito eles, mas espero que os meninos consigam classificar, sabe? Porque eu acho que ganhar em casa tem um outro gostinho, né? É um pouquinho mais saboroso ganhar em casa. Meus comentários sobre o masculino, assim, o juvenil, eu acho que não tinha muita surpresa, né? Acho que seria esse time mesmo, até porque são os meninos que já têm um pouco mais de rodagem, participaram ali, alguns deles já participaram do Sula, juvenil, então já tem um pouco de experiência. São meninos que têm umas notas D baixa, né? Mas eu acho que eles vão compensar na execução e vão conseguir um resultado bom, assim, para o Brasil. Já sobre o adulto, o que mais me impressionou mesmo foi a convocação do Caio, né? Porque ele ainda era uma incógnita se ia participar ou não, porque Caio, como o Júnior falou aí anteriormente, teve uma lesão, tá voltando aos poucos, e essa volta dele dá uma confiança pra gente, né? Porque Caio é um atleta muito experiente, é, sabe competir, sabe acertar ali na hora que tem que acertar, sabe? Eu acho que isso é muito importante para uma equipe, principalmente na situação que o Brasil se encontra, né? Porque esse Pan-Americano vai classificar 4 equipes para o Mundial. Na América, no geral, tem muitas equipes fortes, né? Então a gente vai precisar ali brigar. E eu acredito que o Brasil vai ficar entre quarto e quinto lugar ali. E acho que com quinto já não classifica a equipe completa, né? Então eles vão ter que brigar ali décimo por décimo para estar dentre as 4 e chegar no Mundial. E quanto aos outros meninos, o Arthur Nuri tá muito bem. A gente viu ali no PAN, no Troféu Brasil, que ele estava competindo com mais aparelhos, está acertando as séries, isso é importante. Fiquei feliz pela convocação do Nuri. O Diogo, eu não sei bem como está a situação dele atual, né? O Diogo não acaba que não está competindo os nacionais, porque está com um problema ali de resíduo do clube dele, né? Ele que treina lá no Pira Olímpica de Piracicaba. E tá com esse probleminha aí, não tá participando dos campeonatos nacionais, que eu acho uma pena, acho que eles deveriam ter resolvido isso com mais agilidade, porque um atleta do nível do Diogo não dá pra estar ficando fora dos nacionais por uma bobagem dessa, eu acho, sabe? E sobre o Vitaly, acho que ele se competiu muito bem na American Cup, acho que ele evoluiu a ginástica dele, aparentemente tá mais firme, e fiquei. Essa convocação dele acho que já era meio previsível também. Só que é um ginasta que a gente não vê muito treinando aqui no Brasil, né? Porque ele passa uma parte do ano lá nos Estados Unidos, que ele vem de lá, né? Ele é americano. E a gente espera que ele compita bem, porque essas notas deles vão fazer a diferença ali, eu acho. E sobre os outros dois meninos, eu confesso que foi uma surpresa, sim. Eu não conheço muito a ginástica do Leonardo Souza, nem do Rogério Borges. Desejo sorte aí para os meninos, que eles compitam muito bem. E eu confesso que eu senti um pouco assim de volta do nome do Johnny Oshiro e do Pedrinho, né? Acho que o Pedrinho não fez um bom troféu Brasil, mas é um menino talentoso, muito limpo. E talvez eu acho que ele merecesse estar nessa equipe, mas não sei, né? Acho que a CBG deve saber o que tá fazendo e acho que sim, esses são os mais preparados no momento para competir e somar a melhor nota ali pra gente ficar entre os 4. Eu acho que essas convocações são muito coerentes, tanto no juvenil quanto no adulto, né? Alguns outros atletas ali poderiam entrar aqui ou ali, mas eu acho que foram os atletas que estão melhor aptos hoje para poder representar o Brasil. O Nori fez um Troféu Brasil fenomenal. Para quem não ouviu o último episódio que a gente postou sobre o Troféu Brasil, ouça, porque lá a gente comentou, o Alex estava lá em Natal, né? Então ele pôde conversar com o Arthur também. Então ouçam lá, porque a gente comentou tudo o que aconteceu.
Eu acho que o Nori está num momento excelente e ele vem para a medalha na Espanha. O Caio Souza não tem nem o que falar, né? O Caio é um atleta, como vocês já falaram aí, ele compete muito bem, então isso vai ser muito importante para os meninos, para poder, principalmente para os mais novos aqui, né? Para poder ter aquela atmosfera de jogo mesmo, aquele clima de jogo, sabe? Porque o Caio é muito bom disso. E a gente precisa, né? A gente não tem muita gordura aí para outras equipes. Como o Alex falou, são 4 só que classificam. Só fazendo um parênteses rapidinho aqui, é, as- para classificar para os Jogos Olímpicos tem que ser a partir do Mundial do ano que vem ou a partir deste ano, né? São 3 equipes que classificam a partir desse ano e mais 9 a partir do ano que vem, né? Do Mundial que vai ser lá na China. Só que para chegar no Mundial do ano que vem, a classificatória é a partir desse Mundial de 2026, que vai ser na Holanda. E para chegar nesse Mundial, tem que classificar pelo Pan-Americano. Então, se a gente não levar a equipe para esse Mundial, fica muito difícil a gente sonhar em estar com uma equipe inteira nos Jogos de Los Angeles. Então, é complicado. A gente precisa de ter realmente uma equipe segura, que acerte, que tenha experiência para poder acertar as séries ali na hora da pressão. Porque, querendo ou não, gente, é um pão em casa, né? E a gente sabe que a torcida brasileira bem, é bem barulhenta e pode ser que algum ginasta na hora fique nervoso por conta disso, né? Mas esses aqui, eu acho que eles conseguem aguentar o rojão aí, tá? O Diogo Soares, que tá com esse problema da questão do registro do clube que o Alex comentou. Não sei como ele está, mas eu acredito que bem, porque o Diogo, querendo ou não, é uma, é, um- no ano passado ele também teve esses problemas e ele voltou bem para as competições, né? Então, acho que está fazendo a periodização legal aí. O Leonardo Souza é um atleta que vem sendo convocado já a algumas oportunidades pelo Brasil. Eu acredito que fique entre ele e o Rogério, talvez a quinta vaga ali na equipe. E o Rogério, ele é um atleta mais novo, teve a sua primeira convocação para a seleção no Sul-Americano do ano passado, na Colômbia. Gostei de ver aqui, inclusive no episódio passado eu pedi o Rogério mais vezes na seleção e espero que ele tenha a oportunidade de competir. Eu acho que vai ficar entre ele e o Léo aí para poder definir a quinta vaga na equipe titular. E o Vitali, ele é um atleta que é naturalizado americano para o Brasil, compete muito bem mesmo. Ele pode não ter as melhores dificuldades, mas a execução dele é muito boa e ele sabe competir. Isso vem muito também de uma bagagem que ele obteve competindo na NCAA, né, que a gente comenta muito aqui. Inclusive, depois também tem umas fofoquinhas para comentar sobre, mas lá é uma competição mais acirrada mesmo, entre times rivais, né, equipes rivais. Então, isso aí acaba dando esse clima de jogo que a gente estava falando anteriormente. Eu acho que ele pode acrescentar bastante também na equipe aqui. E aqui no Juvenil a gente teve alguns atletas que participaram em algumas competições recentes do Brasil, né? O Ivan, o Thiago, o Matheus, o Rafael e o Caio, todos eles já tiveram alguma experiência no Juvenil. E é interessante que a gente vai ter as Olimpíadas Juvenis esse ano e aparentemente vai ter convocação de equipe. E o Brasil, como foi medalhista continental por equipes, eu acho que a gente pode levar mais de um atleta para essa competição, tá? Tem uma outra fofoquinha para comentar sobre isso também, mas eu vou deixar para falar durante o feminino. Mas como um todo, eu achei essas convocações as duas muito coerentes e é isso. Eu acho que é aquela coisa. A gente tem várias equipes no adulto, que é o nosso foco aqui, né? Muito fortes, como o Alex comentou, somente 4 que classificam para o campeonato mundial. E para chegar na Olimpíada, tem que passar por esse mundial para poder classificar para o próximo mundial, que são 3 vagas agora e 9 no ano que vem, né?
Ou tá? seja, Renan, tipo assim, falando português bem claro aqui, se a gente não classificar a equipe neste ano no PAN, basicamente a gente não vai para as Olimpíadas como equipe. Exato, É, a exato. situação é delicada. E eu acho que a gente vem enfrentando umas baixas, né? Tipo, o Patrick tá voltando de lesão, Yuri tá voltando de lesão, não tá com seu 100%, não competiu bem no Troféu Brasil. Então, essas coisas tinham atrapalhado a gente, né? É, e a gente precisa de força total agora, porque é bem delicada a situação do masculino. Então vamos falar agora do feminino, né? A gente teve a convocação no juvenil da. Peraí, deixa eu pegar aqui. A gente teve a convocação no juvenil da Ana Paula Delgado, Brenda Faria, Érica Oliveira, Sofia Carvalho e Yasmin Serra. Eu acho dessa equipe aqui uma coisa do juvenil masculino, uma equipe que já vem representando o Brasil, que também está em preparação para os Jogos Olímpicos da Juventude, e eu espero que a gente possa levar mais de uma delas. Mas eu acho que a gente vem brigando aí não por medalha, eu acho que a gente vem brigando aí não por medalha, por equipes, porque a gente tem Canadá, Estados Unidos e Argentina, que são equipes fortes, apesar do Brasil ter vencido a Argentina recentemente. Então, a briga aí vai ser entre os dois por um bronze, acredito eu. Eu acredito eu, é ótimo, né? Mas enfim. Amigo, eu total de acordo com você. Eu acho que a equipe feminina juvenil do Brasil é uma equipe muito boa. Nós temos nomes aí promissores como a Ana Paula Delgado, que comentamos aqui antes, a Brenda, a Érica, que é uma menina super boa também, super limpa. Sofia, que é uma menina também que vem prometendo bastante na evolução também, que até o ano passado ela tinha um nível menor do que ela tem esse ano, então acho que dá para brigar, sabe? Eu acho que tá dentro do jogo e tá dentro dos fortes do jogo, sabe? A gente não pode também olhar para a equipe e pensar que a gente é o pior, porque a gente tem outros países que são piores de notas que a gente, sabe? Então eu acho que dá para a gente chegar lá com a equipe, mas eu acho que de volta as meninas têm que focar bastante agora também, assim como os meninos também, e treinar, sabe? Fazer o melhor que eles fazem. O pessoal do Twitter estava comentando que a Ana Paula não ia pro PAN porque estava lesionada. Gente, lesionada faz isso, lesionada é convocada. Então, de volta, estou muito feliz pelas meninas, mais pela Ana Paula também, porque sou fã. E acho que as meninas vão fazer um trabalho super bonitinho, porque na última competição que eles foram no Sula também, elas fizeram uma competição bem bonitinha. Obviamente tinha coisa para melhorar, mas aprenderam, já sentiram como que é a competição internacional. Então acho que vai ser legal para eles, sabe? Ter o Brasil em casa, todo mundo gritando, dando suporte, sabe? A família provavelmente vai estar todo mundo ali também. Então eu acho que ter toda essa galera aqui perto vai dar um up para eles, sabe? Que as outras equipes não vão ter. Sim, concordo, amigo. Acho que essa equipe do feminino era a melhor possível, realmente. Acho que com a baixa da Sofia do Flamengo, não sobrou muita margem para montar outra equipe, né? Tinha que ser essa aí mesmo. E tô feliz pela Ana Paula, pela Brenda, pela Érica, pela Sofia e pela Yasmin. Acho que elas merecem. Acho que elas têm que correr um pouco atrás da D, né? Aumentar um pouquinho, tá na hora. Mas acho que vai dar tudo certo. Espero que a Ana Paula volte com o FTY num salto e apenas motor esticado, para dar um up ali nas nossas notas de salto, que eu acho que faz muita diferença no juvenil esse salto aí. Sim, será que a Ana Paula volta com a saída dela na trave? Ó, Tem espero que o sim, Yurchenko com espero que pirueta elas também, voltem. né? É o quê? É isso que eu. Tem o Yurchenko com pirueta também que ela sabe fazer. A gente sabe que ela sabe fazer já, mas por algum motivo não tá fazendo recentemente. Vamos ver se vai voltar para o PAN, porque acho que se ela vier com esses elementos vai ser bem interessante numa questão também até de individual para ela, sabe? Individual geral. Sim, é isso que eu imagino, que elas vão dar uma upada aí pra esse PAN. E agora, a seleção adulta, que estava todo mundo aí confabulando, fazendo conta que não sei o que, agora é oficial, gente. Gabriela Barbosa, Pinheiros, Gabriela Bolsas, Flamengo, Júlia Soares, Pinheiros, Rebeca Andrade, Flamengo, Sofia Weisberg, Pinheiros, Thaís Fidelis, SESI. Eu queria, antes de a gente começar a comentar aqui, queria destacar aqui o Alex. Ele cantou essa pedra aí da Gabi Barbosa na equipe no último episódio, tá? Porque, assim, eu jurava que a Flávia estaria nessa equipe, mas na ausência dela, a Gabi foi
é exatamente a ginástica que a gente precisa, sabe? Então, o Alex cantou essa pedra, eu concordei com ele, que tá aqui, ó, concretizado. Então, sobre a Gabi Barbosa estar nessa equipe, o que que eu pensei, né? Que a gente vai precisar de uma reserva que faça todos os aparelhos. E a Gabi é essa pessoa, né? Que ela tem um individual geral ali de 51, 50, que não é um individual geral expressivo para uma equipe, mas quebra um galho ali para uma reserva, né? Ela faz mais ou menos o papel que a Carol fazia para nossa seleção há uns 2 anos atrás. E eu justamente pensei que ia ficar entre ela e a Carol, né? Só que como a Carol acabou indo para a Copa, acho que ficou a Gabi aí para fazer esse papel. Acho que ela que vai ser a reserva. Eu também acho, Alex, concordo com você que eu acho que a Gabi vai entrar como reserva para a seleção. Mas de volta, fiquei um pouco triste de não ver a Flávia, porque eu acho que a Flávia, além de uma ginástica bonita, ela traz audiência com ela, sabe? Onde ela compete, ela e a Rebeca são a atração principal, basicamente, seja pelo carisma, seja pela fama que ela já tem no país, porque a gente viu ela competir desde criancinha. Mas de volta, eu acho que é uma estratégia da CBG de poupar ela pro Mundial, que eles já estão contando que com as meninas que estão indo, dá para fazer uma nota legal na equipe. E de volta, eu acho que a escolha da Gabi Barbosa foi uma escolha muito acertada, porque como o Alex disse, a Gabi é uma menina muito versátil, sabe? Ela pode não ter as notas mais altas, mas ela consegue entregar em todos os aparelhos uma nota segura, uma nota que a gente sabe que vai chegar ali, vai fazer o que tem que fazer na hora que faz. E as outras meninas da equipe, eu fiquei simplesmente assim, apaixonado pela convocação. É realmente o que eu tinha pedido também, o que eu tinha pensado que ia ser. Eu só não contava com a Gabi Barbosa de verdade, mas as outras, assim, a Sofia Weisberg, ela vem apresentando uma ginástica muito bonita, muita evolução, muito up esse ano, então ela tá fazendo o dever de casa, então, assim, não tinha como não convocar ela para essa competição, e eu acho que eles estão entregando bastante responsabilidade para a Sofia, porque eles têm planos maiores para ela, sabe? Eu acho que a Sofia está sendo muito cotada para entrar na equipe para 28 também, para contar nota, porque ela vem treinando o DTY, ela vem dando up nas paralelas, ela vem dando up também na trave, então eu acho que assim, tá treinando também uma nova coreografia no solo, aparentemente vai estrear um novo solo aí no PAN. Então, eu acho que assim, ela tá fazendo o dever de casa totalmente bem feito. Então, não tinha como não convocar a Sofia. A Thaís, eu tô muito feliz pela convocação da Thaís também. Eu acho que foi uma convocação muito acertada. Ela que vem voltando de lesão, que tem elementos também como dupla pirueta no salto, tem uma trave super bonita, super segura, super limpa. O solo da Thaís, num dia bom, é um solo com uma notaça também. Então, eu acho que a Thaís é uma escolha muito acertada para fazer o que seja ali na hora H. E a Júlia Soares também é a nossa escolha segura na equipe, porque é uma menina que de volta está inteira, está sem lesão nenhuma, tem uma dificuldade bem alta em comparação às outras do Brasil. Então eu acho que a Júlia é uma menina também que é essencial na equipe, que às vezes o pessoal tira ela meio para merda, porque ela dá uma flopada num elemento aqui, num elemento ali, mas ela é uma menina muito essencial dentro da equipe, sabe? Ela pode não ter um salto, mas ela entrega no solo e na trave, às vezes nas assimétricas. Então, de volta, eu acho que a Júlia é fundamental para a equipe, sabe? Porque ela também é uma menina bastante experiente em questão de competir internacionalmente. Ela já competiu sozinha, representando o Brasil na Swiss Cup, ela já competiu em equipe, já medalhou em equipe. Então, eu acho que é uma menina que vai trazer a nota segura. Eu acho que essa escalação da CBG foi muito inteligente, na questão de saber que é uma competição, por mais que seja um pouco mais vazia nesse sentido de competição com outros países, tem países muito fortes para competir, vale algo muito importante, né, que é a nossa classificação ou possível classificação para as Olimpíadas como equipe, porque a gente quer repetir, sabe, a medalha, a gente quer uma medalha de prata, de ouro agora por equipes, então a CBG sabe o preço que isso custa para a gente chegar até ali. Então, de volta, eu acho que a escalação que a CBG fez foi muito inteligente, meninas maduras, meninas com experiência internacional, meninas que vão entregar ali na hora, porque os outros países também, sabe? Os Estados Unidos está mandando a Hesley, que é uma olímpica, que por mais que não tenha as melhores notas, todas as vezes é uma olímpica, com medalha olímpica também. Então, traz esse nome forte, traz essa competição para a equipe mesmo. Então,
De volta, o CBG arrasou nessa escalação. A gente critica muito o CBG, mas eu acho que dessa vez eles arrasaram. Ó, o que é que eu penso sobre essa equipe? Eu gostei da convocação. Realmente a falta da Flávia me pegou ali. Achei que a Flávia ia competir, achei até que ela ia fazer individual geral por algum momento, mas não foi o caso. Mas também não fiquei triste, não. Fiquei feliz. Acho que ela merece descansar. A gente precisa da Flávia mais pra frente. Sobre a Gabi Bolsos, foi uma surpresa pra mim, porque eu realmente não esperava que ela ia compor essa equipe. Mas ela foi convocada, acho que vai acabar fazendo solo ali, principalmente, né? Que é onde a Rebeca já não vai mais competir. E a gente vai precisar de um quarto solo ali. E eu acho que a Bolsas entra justamente para fazer esse papel. Ela que foi prata, uma prata meio controversa no Troféu Brasil, mas ela tá entregando ali nas acrobacias, tá com uma série com a D legal. Eu acho que se ela executar bem, a gente tem tudo para tirar uma nota boa. Sobre a Júlia, fiquei feliz que ela voltou, que o que ela sentiu lá no troféu não foi nada muito sério. Acho que teve um pouco de fique ali também, porque acho que a Júlia já estava garantida, então não tinha por que jogar ela para se arriscar ali no Troféu Brasil. Então, acho que a Juju vem aí para uma trave nova, cheia de elementos e um solo que eu acredito que vai vir com duplo esticado. Aí tô rezando para isso, porque acho que a Júlia tem que dar um up no solo para conseguir umas notas maiores, né? Nesse ciclo que a gente tá vendo ali que o solo tá sendo um problema, né? Que quem tem nota de solo é rainha, porque tá difícil o negócio ali. Você tem que ter ligação para conseguir nota, coisa que eu acho que no ciclo passado não precisava tanto. Hoje eu acho que eles estão vendo isso com bons olhos, né? Quem faz ligação de elemento. Então acho que a Juju vem aí com solo novo e eu acho que vai dar tudo certo. Sobre a Sofia, maravilhosa, né, gente? Não para de subir nas pesquisas. A diva todo dia aparece com um up novo. Então eu acho que se ela vier com um individual geral, como eu imagino que ela faça, acho que tem tudo para brilhar. Thaís, acho que não é surpresa para ninguém que ela estaria nessa equipe, né? Pelo desempenho que ela vem tendo durante o ano, pela participação no Troféu Brasil também, que foi excelente. Assim, acho que Thaís teve um 100% de aproveitamento ali. Então, era um nome que eu já esperava. E sobre Rebeca, eu acho que mesmo ela só saltando, né? Como provavelmente é o que vai acontecer, a gente vai ficar com uma equipe que tem potencial ali 3 notas de D alta no salto, né? Que vão ser 3 duplas piruetas, que seriam a da Rebeca, a da Thaís e a da Sofia. Então, se todo mundo saltar dupla ali, coisa que pode acontecer e pode não acontecer, porque a gente não sabe como é que tá a situação da dupla da Thaís. E a Sofia mostrou em treino recentemente, mas aparentemente não tá no grau ainda, acho que tem um pouquinho a ser melhorado. Mas acho que elas vão correr atrás sim de saltar a dupla, porque é um salto muito chave, né? Um salto muito coringa que faz muita diferença no somatório de uma equipe, principalmente se acertado. Agora, Então, Alex, rapidinho aqui. Você imagina uma claro. rotação com todas as meninas do Brasil saltando dupla. Tipo assim, avisa. A Rebeca saltando dupla e Sheng, a Sofia saltando dupla, a Thaís saltando dupla. Gente, é o meu sonho. Imagina isso na final por equipes, porque vai revezando com as americanas. Acho que a gente vai ter 3 duplas aí. Eu espero que tenhamos, né? Agora, eu não sei se Rebeca vai para essa final de salto, não, Júnior. Acho que ela não joga esse Shang para jogo ainda, não. Mas se vier também, vai ser ótimo rever esse Shang, que é um colírio para os nossos olhos, né? Ah, amigo, a Eu... Rebeca fazendo Sheng no Pan, tipo assim, se ela fez aquele perfeito aquela vez fora do Brasil, você acha que ela não vai fazer aqui no Brasil pra fazer a história? Aí, amigo, eu Olha, acho que ela não faz, não. eu acho que ela não faz também não. E assim, eu acho que no máximo, se ela quiser pegar a final de salto e que ela quiser muito uma medalha da final de salto, um Lopes. Eu Mas acho que ela não assim, vai para essa final, não, gente. isso Honestamente. só se ela quiser muito, entendeu? Muito mesmo. É, Mas eu acho que ela não quer. Eu amo que a diva agora ela faz o que ela quer, né? É tipo assim, ah, não tô afim não. Eu acho que ela não quer. Minha opinião, eu acho que eu ela não acho que é quer. basicamente isso mesmo. Ai, não quero, não. Porque Diva. vamos ser bem Deixa para as honestos, outras. essa medalha não vai fazer nenhuma diferença para Rebeca, então eu acho que não vale a pena se jogar num Sheng, num Pan, não. E ainda mais que realmente não vai valer de nada, né? Já a dupla para a equipe é fundamental.
Agora sim, seria Dá muito alguma bom se ela chance de fizesse um medalha. Sheng, se ela fizesse um Sheng pro somatório da equipe. Aí essa americana ia ter problema. Aí ia assustar, né, amigo? Porque, tipo É, assim, Ah, porque assim, gente, eu tava vendo aqui também, perdão, Alex, por te interromper, você já volta aí no seu, só um comentário aqui rapidinho. Eu tava vendo aqui no ano passado, o PAN do ano passado, o primeiro lugar, os Estados Unidos, com 164,765. O segundo, o Canadá, com 151,633. E terceiro, o Brasil, com 151,466. Porém, eu tava vendo mais ou menos a somatória das notas das meninas, sem contar com as notas da Rebeca, sem, digamos, a Rebeca, sei lá, não viaja, não compete, só com as meninas outras que foram convocadas, a somatória delas é um 159,714. Então, tipo assim, tem chance de um segundo lugar só com as melhores notas dessas meninas, sabe? Que sem contar com a nota da Rebeca. Então, eu acho que vai dar bom pra gente, sabe? Eu tenho muita esperança nesse plano. ai, tem que dar bom, pelo amor de Deus. Seria uma delícia ganhar das americanas em casa, né? É, mas eu acho que também esse resultado nem seja nada também muito expressivo, não. Acho que vai mudar muita coisa. A gente estando ali em segundo, terceiro, já tá ótimo. e assim, gente, quais as chances da nossa equipe nesse PAN? A gente tem aí, por equipes, os Estados Unidos, que são as favoritas, eu acho que elas vêm para o ouro mesmo. O Canadá ainda não anunciou a equipe, porém, eles têm aí a linha Mônica Fontaine, que deve ser a principal ginasta da equipe delas, na verdade, para esse PAN, que é uma menina que já ganhou uma medalha mundial no seu primeiro ano de adulto, né? Uma menina forte e que deve brigar aí com as americanas pela medalha de salto. E tem também ali uma Argentina que está abaixo do Brasil, mas ao mesmo tempo elas estão treinando coisas novas e estão competindo melhor também. Então, e elas têm a Julieta Lucas, que é uma menina que está subindo o produto esse ano e que já está fazendo esse livros no solo. Tem 1,5 no salto, a maioria das argentinas saltam 1,5. Elas têm uma OB arrumadinha, uma trave e tal, mas elas sempre erram, são muito inconsistentes, né? E por isso não assustam tanto. Mas se elas acertarem, o Brasil precisa acertar para uma medalha. E tem as mexicanas também que estão com a equipe principal, só com a ausência da Paulina Scaleira. E no salto também tem a Yesenia Ferreira, que agora representa a República Dominicana, né? Quem lembra dela aí como Cuba, tem até um saudosismo, né? Ela é muito boa de salto e já saltou uma dupla pirueta no Campeonato Nacional da República Dominicana recentemente. Então, ela também entra na briga ali das duplas. Vai ser uma briga boa. Eu acho que vai ser uma competição boa, forte no salto. Eu espero que a Sofia ela pegue também final de salto, né? É a nossa principal saltadora aí para essa competição. Nas barras assimétricas, a gente deve brigar talvez ali por uma final ou outra, mas eu acho que na trave também, na trave e no solo a gente tem a Júlia, né, que deve encabeçar as nossas finais aí e tem chances de medalha se ela acertar as séries. E a Thaís também entra aí na trave e no solo, e no individual geral, mas assim, isso aí eu forçando um pouquinho e vai ter que contar com erros das adversárias, né? Porque tanto a Claire Peace quanto a Hesley Rivera dos Estados Unidos, elas estão vindo para ouro e prata, gente. É ouro e prata. Elas estão querendo ali para elas, né? E o Canadá tem ali a Mônica Fontaine, que entra ali talvez com uma favorita, uma medalha de bronze. Não sei as outras canadenses como que elas vêm, mas geralmente são generalistas boas para um 52 ali, 53 talvez. As argentinas, a Julieta Lucas, ela tem potencial, só que se ela vai acertar, nunca se sabe, mas potencial ela tem para uma nota dessa. Então, assim, vai ser uma briga boa para um top 6 ali. O primeiro pelotão que começa no salto do individual geral vai ser um pelotão forte. É, fazendo uma análise geral assim, desse PAN, a gente pegou um PAN bem privilegiado, né? Um PAN que vai ser muito disputado, porque tá valendo muita coisa ali em jogo. E falando um pouco da situação da Argentina, eu acho que elas estão mais ou menos como o Brasil no masculino ali, né? Porque
Elas têm outras equipes mais fortes ali no continente para enfrentar e elas precisam dessa quarta vaga para ir para o Mundial. E eu acho que Brasil, Estados Unidos, Canadá e México são as favoritas ali, eu acho, para compor essa classificação. E aí vai ficar a Argentina e a Colômbia e o Panamá correndo um pouquinho por fora, né? E tipo assim, o Panamá não tem uma menina inteira ainda, né? Todas as meninas do Panamá são todas quebradas, então acho que eles estão meio que fora do papo de medalha ali, pra ser bastante sincero. Faz um quarto, quinto lugar, sei lá, mas eu acho que o Panamá não tem muitas chances não, pra ser bastante sincero. Agora, eu acho que as meninas da Argentina, elas são meninas que têm um potencial muito grande também de brigar por medalha, sabe? Eu acho que as meninas da Argentina, como o Renan falou, elas são um pouco inconsistentes. Você nunca sabe quando elas vão acertar ou quando vão cair todas, porque eu acho que a Argentina tem um problema muito grande de nervosismo, sabe? Eu acho que quando uma menina cai, todas as outras começam a cair em seguida, então elas têm que trabalhar todo esse nervoso delas aí. O que pra gente é bom, sabe? Porque a gente tá acostumado com um treinamento pesado aqui todos os dias que as meninas têm, né? Então, sei lá, eu acho que elas têm que melhorar um pouco isso pra brigar por medalha. Então, de volta, eu acho que o Brasil tá um pouco seguro, principalmente com a Rebeca Andrade na equipe, sabe? Eu acho que a Rebeca vai fazer só um aparelho, mas vai ser a nota que vai levantar a nota da equipe, sabe? Que é aquela execução que vai salvar todo mundo. Sim, total. Vai ser um pão muito bom de assistir, de acompanhar, porque tem muita coisa em jogo, né? E os times que estão vindo muito fortes. As argentinas estão mostrando o up ali, acho que elas estão querendo essa vaga, assim, acho que o Brasil não pode dar muito mole não, porque senão a gente vai perder esse pódio, mas eu acredito que vai dar tudo certo, eu espero. Tem venezuelana preparando dupla também no salto, né, Júnior? Pois é, a gente recebeu aqui um off do off que tem menina da Venezuela tá preparando dupla no salto, mas tipo assim, tem que ver como que tá essa dupla dessas meninas também, né? Porque tem outras meninas saltando dupla também. Eu não sei como que tá a escalação do Panamá ainda, mas a Hillary Heron geralmente salta dupla quando ela salta, então tipo assim, tem que ver como que tá a execução dessas meninas aí, porque a nossa execução das nossas duplas são bonitinhos, sabe? A Sofia tem uma dupla um pouquinho mais firmada, a Thaís tem uma dupla bem legal, a Rebeca tem a dupla perfeita. Então, eu acho que de volta, a gente está com uma equipe bastante forte. A gente está com meninas muito competentes, meninas que na hora que tem que entregar, entregam, sabe? A Sofia teve um problema bem grande no ano passado em competições de não ser tão consistente, mas esse ano ela foi muito consistente, sabe? Em todas as competições que ela esteve, ela foi consistente no que ela pôde fazer. Infelizmente, a gente não pôde ver ela na American Cup competindo internacionalmente, mas ela se mostrou muito boa, sabe? No que ela faz, no aprendizado. Eu acho que ela está em muitas boas mãos com a Carol e com a Irina lá no Pinheiros, então, de volta, eu acho que nós ganhamos na qualidade, sabe? Porque eu acho que a qualidade das meninas que estão indo para a nossa equipe são muito boas. Óbvio, tem os Estados Unidos e o Canadá que tem meninas muito boas que treinam com as melhores academias de ginástica, sim, mas eu acho que a gente tem chance de chegar no pódio, sabe? De seja uma prata, seja um bronze, talvez um ouro, que Deus queira que seja, mas eu acho que o Brasil tem muita chance, sabe? Eu acho que tem meninas muito experientes, eu acho que a Rebeca vai dar uma força para as meninas também. Também competir ao lado da Rebeca Andrade é uma coisa muito forte, sabe? Para essas meninas que sempre sonharam em fazer esse tipo de coisa, sabe? Em estar do lado da ídola delas, porque querendo ou não, todo mundo ali é fã da Rebeca. A galera que tá competindo nos outros países, todo mundo ali é fã da Rebeca também, sabe? Então, eu acho que competir ao lado de uma titã do esporte vai trazer muita confiança para as meninas também, sabe? Falar, porra, tô aqui, sabe? Eu cheguei no mesmo lugar, tô competindo do lado dessa titã, realmente. Então, eu acho que vai ser muito bom para o Brasil, sabe? Competir em casa. A Rebeca tá dando uma força para as meninas também, treinar no CT, treinar no nosso CT, sabe? Não tem que fazer aclimatação, a nossa aclimatação vai ser em casa mesmo. Então, de volta, eu acho que a gente tem muitas chances de ter vantagem na competição. E a Rebeca é a GOAT, né? É a nossa GOAT. Total, amigo. E, tipo assim, ela tá totalmente equiparada ao nível da Simone, sabe? São duas escolas de ginástica totalmente distintas, a da Rebeca e da Simone, mas ela é tão boa quanto a Simone Biles, sabe? Então, para sei lá, para essas meninas que estão treinando todos os dias, sonhando com Olimpíada, sonhando com um campeonato mundial, sonhando com uma Copa do Mundo, sonhando com um PAN, é muito legal para elas também chegar e
competir com a Rebeca, sabe? A Sofia, que a menina tá chegando no adulto agora, sabe? Chegar e já competir do lado da maior. A Thay já competiu com a Rebeca antes, mas repetir o fato para ela é muito afirmativo, sabe? E a Bolsas e a Gabi Barbosa também, sabe? Eu acho que é muito importante para elas competir ao lado da Rebeca, sabe? E a Juju, como sempre, competindo ao lado da Rebeca, então acho que vai ser mais uma extra força assim no grupo, sabe? Que vem como esse lugar de experiência mesmo, sabe? Para pegar as outras pelo braço e falar, vamos que vamos, porque, de volta, principalmente a Sofia, que é uma menina muito nova, que está representando o Brasil tantas vezes esse ano, no ano passado também, inclusive no Mundial, é muito importante para ela estar do lado de uma Rebeca, estar do lado de uma Júlia Soares, que são medalhistas olímpicas, que tem, sabe, esse peso para elas, que tem esse levante para elas, porque elas têm que acompanhar, sabe? Tem que acompanhar o treino, a preparação física é diferente, e elas têm que acompanhar também no fim do dia, sabe? Então, é importante para elas, e eu acho que é muito legal para elas também, para elas melhorarem o estilo de ginástica dela, para saber onde elas querem chegar, sabe? Porque elas vão treinar ali na aclimatação do PAN, lado a lado com a Rebeca, sabe? Então elas vão ver o que leva para chegar até onde a Rebeca chegou, para ter a dupla perfeita, para elas vão ter ali a Rebeca para tipo assim, dar dicas para elas, para olhar como que a Rebeca entra na mesa, qual que é a técnica da Rebeca de correr, qual que a Rebeca faz para girar mais rápido, sabe? Então, tipo assim, esse exemplo que elas vão ter na equipe, eu acho que é muito, 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 muito legal para elas, sabe? Ainda uma curiosidade sobre essa equipe, eu acho que uma equipe que mistura ali muitas gerações, né? É uma equipe mais renovada do que a gente vinha apresentando nos últimos anos, mas são meninas que você já vê que tem uma experiência ali, não são meninas que foram jogadas na Cova dos Leões para conseguir essa classificação para o Mundial, né? A Gabriela Bolsas, a Gabi Barbosa, a própria Sofia, que apesar de tudo, eu acho que ainda é que tem menos experiência internacional, mas são meninas que já foram para a Copa do Mundo, já foram para o Mundial, já rodaram a América do Sul aqui inteira, em Sula, em PAN, é, já foram para Gessolo, são meninas que têm experiência, tipo, a gente não tá jogando essa responsabilidade nas costas de quem acabou de chegar. Então, tipo, aquela tecla que a gente sempre bate aqui de mandar rodar essas meninas, acho que a CBG fez o papel dela, acertou, e quando acerta a gente tem que dar o crédito, né? Acho que eles mandaram muito bem e estão chegando com uma equipe aí, apesar de não ser a equipe mais forte do Brasil, uma equipe muito firme, então que não deixa a gente se sentir inseguro quanto ao resultado, porque a gente sabe que são meninas que têm ginástica e que podem conseguir esse resultado, sabe? Amigo, você falou muito aqui. Eu acho que a gente falou alguns episódios atrás também do Troféu Brasil, que justamente isso, sabe? Que as meninas do Brasil, que é muito interessante a gente ver que tem outras opções, sabe? Como comentei aqui, a gente fez uma prospecção mais ou menos assim, as notas da Rebeca, a gente não sabe como estão nesse ciclo, como que estão as notas da Rebeca, porque ela não competiu. A gente está seguro dentro da perspectiva que a gente pode ter outras meninas, sabe? Então isso deixa a gente um pouco mais seguro, sabe? Por aí a gente não tem as maiores notas do mundo, mas a gente tá com um pouco mais de segurança, sabe? A gente tem meninas, a gente tem como provar, a gente tem equipe A, tem equipe B, porque várias meninas, por exemplo, do CT não foram convocadas para esse PAN, sabe? Por exemplo, a Lolo não tá nesse PAN, a Nalu não tá no PAN. Então, tipo assim, tem outras meninas também que a gente pode, por aí, entrar nessa equipe ou tirar outras meninas e colocar aqui, sabe, fazer outros tipos de matemáticas, dependendo de quem vai compor a equipe final. Mas isso me deixa muito feliz, porque tá mostrando que tá tendo renovação, que tá tendo mais oportunidade para as meninas. Como você comentou, muito bem comentado, é uma mistura de gerações, sabe? Tem meninas super novas, tem a Rebeca que é super experiente. É muito interessante ver essa jogada que a CBG está fazendo em colocar mais meninas novas na equipe para também dar essa sensação de o que é representar o Brasil nesse contexto, sabe? Porque uma coisa é você representar numa Copa do Mundo, sei lá, vale uma medalha só. Agora, outra coisa é você representar num contexto onde vale basicamente a classificação por equipes do Brasil, sabe? E se as meninas fazem o dever de casa aqui, isso vai dar muito mais segurança para elas que elas também podem fazer isso lá nas Olimpíadas em 2028, sabe? Porque, querendo ou não, já tá na porta 2028, é daqui um ano e meio. Então, de volta, eu acho que as meninas têm muita chance, muita capacidade de fazer bem bonito e fazer um show nesse Pan-Americano, mas vamos ver o resultado, né? Sim, amigo, E total assim, concordo gente, com você.
Renan, só para me fechar aqui rapidinho. É, e o último comentário é que eu posso dizer assim que apesar da gente não saber como é que tá essas meninas, se elas estão com séries completas, se elas estão fazendo individual geral todo mundo, a gente vê que é uma situação muito diferente de alguns anos atrás, né? Quando a gente poderia imaginar que a gente mandaria 4 ginastas para uma Copa do Mundo e na outra semana ia ter um PAN e a gente ia ter uma equipe que a gente ia ficar seguro em mandar, assim, não ia precisar ter que optar por um ou outro porque não tem ginasta suficiente, sabe? A gente vê aí que a gente tá com a equipe forte, tá mandando meninas competitivas para a Copa do Mundo de Copper e ainda sem Flávia, que vai se poupar, ainda tem Ana Lu, ainda tem várias meninas que com certeza poderiam também estar competindo aí, entendeu? Então a gente vê que é importante assim dar espaço, ter muitas meninas e não ficar ali na seletividade, né, de um grupo muito reduzido, porque ginástica acontece muita lesão, então não dá para contar sempre com as mesmas pessoas. E é por isso que a gente fala assim que é tão importante incentivar, fomentar e não ficar querendo aposentar uma ou outra, porque no final das contas a ginástica cabe todo mundo ali, sabe? Então todo mundo pode dar sua contribuição e fazer a ginástica do Brasil crescer. Eu só queria comentar sobre o papel da Rebeca nessa equipe. Eu queria só complementar o que vocês estavam falando aí. Eu acho muito bonito esse papel de liderança que ela está tomando agora, principalmente nessa equipe fica muito nítido isso, sabe? Foi o papel que a Jade fez com ela quando ela estava iniciando ali em 2015, 2016. Jade e Daniele, né? Eram as mais veteranas na época. E ver a Rebeca fazendo isso já, nossa, tô me sentindo velho. Mas é muito legal mesmo ver essa passagem de bastão para as meninas. E é aquilo, se elas fizerem o dever de casa, a gente tem um bronze ali seguro, acredito. Até porque a nossa rotação de salto coloca muita vantagem sobre a Argentina e México, né? A gente tem aí 3 duplas que a gente pode contar, que se as 3 a gente acertar, a gente está confirmadíssimo no Mundial. Eu só não tenho certeza, agora não me recordo, se a classificação é definida na final por equipes ou na classificatória. Realmente eu não lembro agora, mas é Eu algo a se acho, pensar. eu acho, eu acho que o TF e a qualificatória é junto. Verdade. Você está corretíssimo, Alex. Eu estou confundindo com 2022. Então, aquilo que eu falei anteriormente sobre elas fazerem revisão, a gente esquece. Não vai ter TF nesse PAN. Vai ser classificatório TF, individual geral e final por aparelhos. É isso. E a novidade que a gente tem é que a gente está confirmado, né? Vai ter cobertura do Roda lá no Rio de Janeiro, eu vou estar lá presente. E vamos ter muitos vídeos aí, muitas entrevistas. Espero que a gente consiga falar com vários atletas em inglês também, com as gringas aí, com a Hasley, se eu conseguir falar com ela, com a Claire, as canadenses também. Então fique ligado que tem muita coisinha vindo aí na frente pro Roda. Isso é relacionado ao PAN, né? Mas tem também a Copa de Cooper aí, né, Júnior? Quer contar novidade? Mas, ó, antes de contar novidade, siga a gente aí, por favor. Você que está assistindo a gente pela primeira vez. Se gostou da gente, ó, tá aqui até agora 1 hora de episódio. Siga a gente aqui, se inscreva no nosso canal que ajuda bastante, ajuda a levar o nosso conteúdo para mais gente. E agora, Júnior, conta a novidade aí, que eu sei que você está doido para contar. É isso, pessoal. O Roda está expandindo nossa rede de cobertura aqui. Tivemos aí no Troféu Brasil, comentamos tudo, fizemos muitas entrevistas e agora vamos começar a fazer conteúdo para competições internacionais também. Nossa primeira competição internacional que vamos cobrir aqui pelo Roda vai ser a Copa do Mundo de Cooper. Eu vou para lá para cobrir tudo, vou tentar filmar tudo, fazer vlog, de conseguir o passe de imprensa. Então vamos conseguir entrevistar todas as meninas, o pessoal que vai estar lá também dos outros países, vamos tentar conversar com todo mundo, fazer o máximo de vídeos que a gente conseguir, postar tudo ao vivo, porque também um pacote bem legal de Wi-Fi grátis lá na Arena, então vamos tentar postar tudo enquanto estiver acontecendo, as séries de todo mundo, das meninas e dos meninos também. Vamos acompanhar muito de pertinho, vamos tentar fazer vlog de todas as coisas.
E estamos muito animados para essa nova etapa do Roda aí, que estamos chegando para fazer muita conteúdo para vocês mesmos, sabe? Para a gente documentar também nossas experiências, mas também para vocês acompanharem com a gente também, sabe? Porque muitas vezes a transmissão é ruim, é difícil de conversar com os treinadores desde um chat, então tá ali também vai ser muito legal para a gente, sabe? Para a gente ver como que estão as expectativas das meninas, conversar com elas, o antes, o durante e o depois, a gente vai cobrir tudo. Eu peguei o passe de todos os dias de imprensa, então a gente vai conseguir cobrir qualificatórias, finais, vai ser bem interessante, sabe? Eu estou bem animado para ver as meninas. A gente vai ver uma olímpica, que é a Lolo competindo ali, a gente vai ver a Carol voltando em competições internacionais também, que a gente está super animado aqui, porque a gente já comentou mais de 1 milhão de vezes quanto a gente torce pela Carol aqui no Roda. E as outras meninas também, a gente vai ver a dupla da Larissa ao vivo. Vamos filmar para todos vocês aqui, talvez os treinos, as qualificatórias. Vamos ver como que vai ser a situação lá com relação ao que pode e que não pode postar. Mas tudo que a gente puder postar, a gente vai compartilhar com o pessoal diretamente lá de Eslovênia. Estamos muito animado. Tem outras competições também que nós vamos cobrir por aí no resto do ano, internacionais. Já estamos meio que confirmados na Swiss Cup. Meio não, estamos totalmente confirmados na Swiss Cup, porque eles também deram o passe de imprensa para a gente, então vamos cobrir a Swiss Cup mais para o final do ano também. Mas agora, essa semana, na quinta-feira, eu vou estar viajando para Koper, na Eslovênia. Vai ser uma viagem bastante longa para mim. Vou levar algumas horas para chegar lá, mas vou documentar tudo para vocês, porque é interessante, sabe, ver como que funciona, como que faz para chegar nesses lugares, porque é uma viagem, galera, chegar até lá, porque não tem voo direto, você tem que pegar ônibus e pegar baldeação de ônibus também, então vamos fazer de tudo aí para fazer um conteúdo bastante legal para vocês, cobrindo tudo, dando o máximo de detalhes, porque é um investimento também que a gente faz aqui no nosso projeto, sabe? Então, estamos muito animados de conseguir fazer isso, a gente já teve uma cobertura super legal lá do Troféu Brasil, mas vamos expandir também para competições internacionais agora. E mais uma vez, gente, eu apelo aqui, deixe o like, comentem, mande aí, compartilhem aí com seus amigos que gostam de ginástica, porque é um trabalho muito árduo que a gente faz aqui e tudo voluntário, né? Então, essas despesas de cobertura, tudo sai do nosso bolso, mas a gente faz isso com muito carinho porque a gente ama esse esporte. E o Roda voando, né? A gente teve esse ano nas principais competições em que o Brasil esteve participando. Troféu Brasil comigo, o Renan vai pro PAN e Júnior lá em Cooper pegando tudo, então Roda tá voando aí. E assim, a gente vive reclamando dos vídeos das qualificatórias das Copas do Mundo, que são naquela câmerazinha da Elevin, péssimas. Mas agora nós temos uma Isis Camparini exclusiva do Roda de Ginástica que vai trazer para vocês as séries completas das meninas. Gente, sério, se depois disso vocês não seguirem, na moral. Júnior vai ficar com o celular assim fixado nas meninas para pegar essas qualificatórias pra gente ter vídeo com qualidade, pelo amor de Deus. E mais do que isso também, vai ser legal que a gente vai poder conversar com as meninas também, sabe? A gente vai poder talvez entrevistar elas e conversar, perguntar como estão as expectativas, nas qualificatórias, nas finais também. Então acho que vai ser bem interessante, sabe? Ver tudo como está acontecendo ali, tudo como que vai ser o sentimento. Eu espero que esteja mais pessoas na arquibancada, que seja uma Copa bem cheia. Geralmente não achei tanto a Copa de Copa, mas eu também acho que vai ser legal para as meninas ver a gente ali com a bandeira do Brasil, sabe? Dando um apoio para elas. E assim, gente, vocês têm mais algum comentário sobre o PAN ou podemos partir para a Cooper direto? Bora partir para a Copa. Bora partir. A gente tem uma outra novidade exclusiva para vocês. A gente já tem acesso às start lists da competição de Cooper. E, Júnior, quer contar para a gente aí o que a gente conseguiu observar lá? Cooper vai ser uma competição muito legal. A gente estava conversando aqui antes do Roda começar. O Brasil vai vir com uma estratégia muito interessante de competição. A gente vai ter a Larissa fazendo o salto, como a gente já esperava, mas também meio que surpreendeu, porque ela também vai fazer as barras, né?
E também a Carol Pedro me surpreendeu muito, que eu pensei que ela ia fazer só o B, mas ela fazia também o B e solo. Gente, chocou muito a Carol fazendo solo. Assim, não estava esperando a Carol indo fazer solo na Copa do Mundo, mas eu acho que é uma estratégia legal, sabe? Dar uma chance para a Carol fazer. A Andresa, infelizmente, vai fazer só a trave, né? Como já meio que era de ser esperado. Mas agora o que chocou é a Lolo, gente, que vai vir fazer solo e trave apenas. Ou seja, a Lolo simplesmente abandonou a UB e tá focando na trave e no solo, porque no Troféu Brasil ela meio que fez a mesma coisa, né? Então, tipo assim, acho que vai vir para emocionar. A Lolo tem muita chance de medalha, tipo assim, se ela repetir o que ela fez no Troféu Brasil, ela tem muita chance de medalha, porque pelo que eu tava vendo aqui da start list, tá uma coisa meio esvaziada por agora. Tem meninas interessantes ali no meio, mas eu acho que as brasileiras têm um nome bem forte ali, tem notas bem fortes para competir. Então, estou bem animado para assistir as meninas de pertinho, ver elas, torcer, sabe? E tomara que seja também um pouco de torcer por medalhas, né? Que eu possa ver as meninas ganhando medalhas, possa torcer lá com elas, comemorar lá com elas também. Então, estou bem animado para essa Copa do Mundo. Os meninos também, acho que a gente tem chance de medalha. Pelo que eu vi, tem muito menino de Israel vindo, e a gente sabe que os meninos de Israel são bons, principalmente no salto. Então, vamos ver como que vai ficar a coisa, mas acho que o Brasil vem bem forte para essa Copa de Cooper, sabe? Ano passado a gente teve a Júlia Coutinho medalhando no solo, naquela medalha histórica de ouro da Júlia Coutinho, assim, incrível, que ela chorando na hora que ela estava sendo medalhada, que é aquele vídeo que entrou para a história também, que chegou no Lula, que todo mundo repercutiu, que saiu no jornal também. Então, eu acho que esse ano tem muita chance de a gente brigar por essa medalha de volta, sabe? Eu acho que a Lolo vem nesse lugar de brigar por essa medalha que a Coutinho levou no passado. Eu acho que seria muito, muito bonito, sabe? Se a gente conseguisse repetir o mesmo feito e medalhar uma vez mais. Gente, só recapitulando. Larissa faz salto e paralela. Caroline faz paralela e solo. Lohane, trave e solo, mesmos aparelhos que ela fez no Troféu Brasil, então assim, a gente já imaginava que seria isso mesmo. E a Andresa só trave, que também foi o mesmo aparelho que ela fez no Troféu Brasil. Essa escalação do feminino. E no masculino, são os dois Diogos, né? O Diogo Esperanza e o Diogo Rodrigues. Os dois vão competir, estão listados para todos os aparelhos, mas a gente não sabe se eles vão de fato fazer individual geral. Uma outra participação que eu achei interessante aqui para destacar foi da Grã-Bretanha. Elas tinham escalado 4 atletas para essa Copa. A Alia Nive, que é uma especialista de trave, excelente menina. A Taídia James fazendo o comeback dela. Georgia May Fenton também voltando às competições depois dos Jogos de Paris. E tinha a Undine Achampong, só que ela não está mais na lista. Eles não vão mandar a Undine para Cooper. O que eu imaginei que seria isso mesmo, porque, tipo, semana passada ela estava anunciando que ela é para Stanford, por exemplo, entendeu? Então, imaginei realmente que ela não iria para essa Copa, não. Mas eu estou muito feliz aqui pelo retorno da Taídia James. Quem acompanha a ginástica da Grã-Bretanha há alguns anos aí, talvez lembre dela em 2018, que ela era uma das principais novas sêniores deles lá, né? Aquelas que estavam debutando ali no adulto, mas acabou aposentando em 2020, quando os jogos foram postergados, né? E ela retornou agora sim, ano passado, né? E fazendo muitas coisas, fazendo fazendo um monte de coisa. Eu imaginasse que eu acho carismática, então eu gosto dela. A ginástica dela é bonitinha de assistir também. Nada muito especial assim, mas é uma ginástica bonita e tem a dificuldade. Então, eu estou torcendo aí por ela e nesse comeback também, porque eu já vi uns vídeos de treino que estão assim, incríveis. Pois é, tem a Sanna Verman também, da Holanda, que é uma menina que já é bastante experiente também, que tem chance de medalha. Tem bastante menina legal nessa Copa. Eu acho que vai ser uma Copa bem interessante de assistir. Tem muita gente, tem A Sana totalmente. Verma é muito legal, cara. Ela é muito gente boa, Ela é muito na gente boa moral. também. Muito.
tem esse Eu fator. conversei com ela, foi no Europeu de 2022. Eu tenho uma foto com a equipe holandesa inteira. As mais legais foram, na verdade, todas a Holanda foram legais, né? Só que as mais legais foram a Sana e a Isha. Sim, elas são muito gente boa, realmente. E tem, tipo assim, 129 ginastas na lista nominativa. Então, eu acho que vai ser muito interessante a Copa mesmo. É uma Copa que tem muito ginasta, tem muita gente para fazer coisa, tem muita gente para assistir. Então, vai ser uma Copa muito movimentada, sabe? Vai ter muito o que falar. Eu espero que as meninas do Brasil voltem cheias de medalha, gente. Eu acho que é a nossa chance, sabe? Até porque eu acho que se elas ganharem medalhas, elas também têm direito a entrar com o Bolsa Medalha, né? E é uma ajuda de custo para as meninas também, sabe? Para financiar um esporte que é tão caro para elas, sabe? Custo de, sei lá, uma fisioterapia, um remédio, um suplemento extra que tem que comprar no final do mês. Esse dinheirinho do Bolsa Medalha que elas ganham em Copa do Mundo, etc. Sempre ajuda, né? Total. E assim, teve Copa do Mundo, tá tendo, na verdade. Teve, na verdade, a gente tá gravando o episódio depois. Teve Copa do Mundo lá no Uzbequistão esse final de semana, lá em Tashkent. Poderia mandar alguma menina para lá. Assim, gente, nota 10 pegando final de Juro, paralela, nota amigo, 10 bem, a Ana Lu medalharia muito nessa Copa. para fazer todos os aparelhos lá. Ela saiu de lá com 4 medalhas. Juro, tipo assim, eu acho que, sei lá, eu acho que o Brasil tá fazendo um movimento bem legal, mas tem outras Copas que a gente também poderia mandar umas meninas, sabe, para testar série, para testar umas coisas, por exemplo. Quem você mandaria para essa Copa, por exemplo, Renan? Para Tashkent, Aham. cara, eu mandaria Montesino e Ellen. Eu tinha pensado na Duda também, eu tinha pensado na Duda Montesino e em alguma outra menina por aí, sei lá, uma das Gabis, para testar também, antes do PAN, alguma série, ou al- eu ia falar a Luísa Bel, mas a Luísa Bel, infelizmente, Tá tá. lesionada. Eu acho que realmente ela, talvez uma Coutinho, que mesmo lesionada garante um 12 pontos, sabe? E é medalha, sabe? É dinheirinho na conta entrando das meninas no final do mês, sabe? Cara, eu mandaria. Vamos lá. Eu mandaria Duda Montesino e Clara Esteca. Ah, eu ia falar nela agora. Eu Aham, mandaria a Clara e a Duda. total, amigo. Até Clara, uma, Duda e Ana Lu. até uma Rafa Oliva eu mandaria pra essa Copa, sabe? Porque a Rafa é uma menina que tem uma nossas legais, tem uma. É Challenge Cup, se for, dá pra mandar 4. Aí eu podia mandar as duas do GNU, a Clara e a Rafa Oliva. E eles não escolhem mandar por clubes, manda as GNU para É, Tashkent. pois é. Faz o comeback da Maria Luísa também para fazer o sol dela lá. Eu sempre falo que ela tinha que fazer o sol dela em Tashkent. Seria perfeito. Maria Luísa, Rafa Oliva e Clara Esteca. E a Duda também para somar a equipe. E, tipo assim, eu acho que seria muito legal a CBG também mandar essas meninas para outros lugares, sabe? Mas de volta. Uma coisa que me deixou muito feliz disso tudo, da escalação, é da Carol, sabe? Eu acho que a Carol é uma menina muito esforçada e que ela merece o melhor desse mundo. A gente conversou com o Roger aqui também. E eu acho que ele também tá muito feliz, sabe, dessa escalação da Carol, desse carinho que todo mundo tem pela Carol nos comentários também. É, então eu fico muito feliz de ver a Carol, sabe, chegando em outros lugares, o trabalho do Roger sendo reconhecido de volta, sabe, porque é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito cuidadoso que ele tem com a Carol. E ver ela voltando a fazer solo, voltando a fazer o B também, tipo assim, me deixa feliz, porque, de volta, eu torço muito por ela, acho que é uma menina muito esforçada que sempre tá ali representando o Brasil, tá sempre ali tentando, mesmo quando não tá bem. Então, torço muito pela medalha dela também, sabe? Talvez uma prata, um bronze, talvez um ouro, queira Deus que sim. Mas acho que a Carol tem bastante chance de levar uma medalha, sabe? Eu acho que vai dar um up na autoestima dela, principalmente nesse momento, sabe? De retorno e tudo mais, voltar para casa medalhada. Renan, uma pergunta. Agora ele te mandou o link das fotos do troféu Deixa eu ver com aqui, a, peraí. com a escalação. Tenho quase certeza que sim. Sim. Tô enviando no grupo lá agora. Prontinho. Aí Falou. tem. Meninos, podemos ir dando aquela encurtada, porque já já tenho que ir de caminhar, hein?
Sim. Deixa eu abrir aqui. Encerrando o Cooper, então, a gente teve as notícias aí que aconteceram desde o último episódio que a gente gravou. A NCAA está pegando fogo lá no portal de transferências, comentei anteriormente aí sobre a Undine Champong. Ela trocou da Eita, peraí. Ela trocou da Berkeley, que é da Cal, né, para Stanford, que também fica ali na mesma região de São Francisco. Ela vai fazer equipe junto com a Ana Barboso, a Jennifer Williams, que são ginastas de elite, né, que estão treinando lá em Stanford. A Ana que está suspensa ainda, infelizmente. A gente não teve nenhuma alteração ainda no caso dela. E recentemente a gente teve duas meninas que anunciaram transferência, a Jocelyn Robertson e a Amália Guiguarta. Só para vocês terem um contexto, gente, como que funciona, né? É tipo Brasileirão de futebol, sabe? Superliga de vôlei. Eles têm uma liga mesmo, e na liga tem uma janela de transferências para elas mudarem de universidade, assim por diante, né? E elas têm ali um número X de visitas oficiais que elas podem fazer. Elas têm que declarar qual universidade elas estão em negociação, estão conversando para poder, porventura, entrar na equipe. E a Jocelyn, ela visitou nessa troca aí de universidades a Flórida, a Geórgia e a UCLA, que são três dos gigantes aí da ginástica universitária dos Estados Unidos, que tem ginastas lá que competem na elite também, né? A Jordan Childs é da UCLA, a Flórida tem a Kira Chella, tem a Sky Blake, Liliane Wong. Talvez seja a universidade aí com mais atletas que competem também, que fazem essa junção de elite e universitário. E tem a Geórgia, que foi a universidade que a Jocelyn escolheu, para a surpresa de 0 pessoas. Mas, assim, a Geórgia, ela é uma é um programa que tem tradição, só que não está hoje entre os principais dos Estados Unidos. Só que a estrutura é de primeiro mundo lá, né? E recentemente eles começaram a investir muito desde a última temporada, o que resultou delas chegarem na semifinal do campeonato universitário. E quem está no comando é ninguém menos, ninguém mais do que Cécile Landy, que foi a mesma treinadora que estava junto com os Estados Unidos nos Jogos de Paris e também nos Jogos de Tóquio, que ela treinava a Simone Biles, né? No clube da Simone Biles. Não estou falando que é o clube da Simone, tipo o Flamengo, é o clube da Rebeca, mas a Simone é a dona do clube. Ela contratou tanto a Cecília quanto o Lohan, né? O casal, para poder dar treino para ela no retorno dela, né, pós Rio 2016, e eles fizeram um trabalho incrível com ela, né? E agora ela foi para a Geórgia na última temporada. O Lohan, ele preferiu não ir. Ele falou que ele não queria mexer com ginástica universitária, que ele não gosta e tal, aqueles, né? Mas acabou que recentemente ele foi anunciado também como treinador lá. Então, tudo indicava já que eles estavam interessados em buscar ginastas para poder fazer essa preparação olímpica ali dentro da universidade para os Jogos de Los Angeles. E é exatamente nesse contexto que a Jocelyn entra e que ficou muito nítido para todo mundo que ela iria escolher a Geórgia, porque durante o ciclo de Paris ela treinou justamente com os dois, no clube da Simone. Então ela já tinha essa preparação e foram eles que levaram ela ao ápice ali da ginástica dela para ser reserva dos Jogos de Paris, né? Então, para mim, foi muito óbvio. E eu fiquei feliz com essa mudança dela. Teve uma tretinha aí que, aparentemente, um perfil de um fast food lá dos Estados Unidos, o Wendy's, postou alguma piadinha lá, porque o administrador da rede social deles adora ginástica. Então, vive postando uma coisinha ou outra lá sobre ginástica e postou sobre a Jocelyn para a Geórgia. E a Cecília comentou embaixo, meio que falando assim, não sei o que e tal. Só que essa interação aí é um caso. Deixa eu reformular. O treinador, durante esse período de transferência, ele não pode dar a entender que o atleta escolheu ele, sem ter o anúncio antes. Então, os americanos
enfim, falaram um monte lá e tal no Twitter, mas assim, a maioria das pessoas que eu vi estavam felizes e falaram assim, tá, por que que ela fez essa festa toda aí para poder anunciar, sendo que todo mundo sabia que ela ia para Geórgia, né? E ela tá lá. E assim, gente, ó, é uma oportunidade interessantíssima também para ginastas do Brasil, tá? Porque às vezes a menina fala inglês aí, ou então tem interesse em estudar, né, fora, é uma oportunidade, porque elas ganham bolsa, elas ganham um monte de coisa, tá? É bolsa de 100% que elas ganham para poder competir pela universidade. E tem também toda a exposição e tal, toda a experiência de competir bastante, é bem bacana. Quem tiver interesse, eu acho que é legal olhar sobre. Mas voltando aqui, essas meninas aí, elas anunciaram a troca, né, Jocelyn nesse contexto todo, e a Malha, no contexto de que ela estava indo para Michigan State, que é a mesma da Lilia Cosma, que foi entrevistada aqui no podcast, inclusive, gente finíssima ela, e agora anunciou que vai para Nebraska. E essa mudança também foi inesperada por vários fãs aí, e acabou que a gente que tem um pouco mais de informação sobre ela, assim, a gente sabia que ela estava numa situação muito delicada lá na Romênia, né? A Romênia, como um todo, está numa situação muito delicada, mas ela está se recuperando de lesão, está voltando. Ela não está atualmente em um clube de alto rendimento, né? Ela está fazendo o básico ali, um clube que é para massificação mesmo, então assim, não tem como fazer muita coisa, mas a ideia dela é ir para os Estados Unidos mesmo. E assim, se a Romênia melhorar, aí ela pode voltar a representar a Romênia, mas uma pena, né? Porque assim, querendo ou não, velho, a menina lesionou e eles simplesmente cagaram para ela, desculpa a palavra, e falaram que não iriam tratar a lesão dela porque ela estava indo para os Estados Unidos, sem condição alguma. Amigo, total. E tipo assim, o que eu acho também que, é, que me parece bastante engraçado é que era muito claro que a Jocelyn estava indo para Georgia, sabe? Porque, de volta, ela já tinha treinado com a Cecily, com o Lohan, já era de casa, já como que era meio que natural, sabe, esse movimento dela para Georgia e acompanhar os treinadores dela. Então, eu acho que nesse sentido foi uma escolha muito interessante para ela, porque ela vai estar competindo todo final de semana e treinando com os melhores. Então, assim, eu acho que é a melhor escolha que ela pode fazer para ela mesma, sabe, para treinar bem as séries, para pegar bem firmeza nas séries, para chegar na hora de fazer as competições da elite para classificar para a equipe ela poderia classificar para uma equipe dos Estados Unidos, talvez, sabe? Porque eu acho que a Jocelyn é uma menina que sempre tá ali batendo na trave também da equipe, tá representando a equipe talvez em outros assignments, mas nunca numa Olimpíada. Então eu acho que ela tá indo para brigar, sabe? Para brigar por uma vaga olímpica também, porque tem outras meninas que também estão interessadas em brigar por essa vaga olímpica. Tem a Jade Carey, que anunciou a volta recentemente, tem uma talvez a Jordan Childs, a gente tem agora a Claire Peace, que está sendo treinada pelo Liu Kim, que é uma menina muito boa. Nós temos a Hesley também. Então, tipo assim, tem muita menina ali que tá brigando por essa vaga olímpica também no time dos Estados Unidos, e eu acho que isso é muito bom para ela, sabe? É, eu acho que a Jocelyn fez algo muito interessante, que foi aproveitar que essas faculdades pagam um avião, pagam um hotel, pagam tudo para eles, foi visitar o máximo de universidades que podia, passar férias, visitar Los Angeles, visitou aqui, visitou Miami, visitou todas as cidades que podia, visitou as amigas dela de competição, e foi para o lugar que ela já sabia que ela mais ou menos onde ela ia terminar, sabe? Então acho que foi uma escolha bem, bem segura para Jocelyn. E em relação às outras, a Amália, eu fiquei muito mal, sabe? Porque a gente conversa com ela pelo Instagram do Roda e é uma menina muito. Que a gente pode ver que ela é muito esforçada também, sabe? E a história dela é muito triste, porque a Romênia está sendo muito, com perdão da palavra, muito pau no cu, sabe? Com ela. Só porque ela escolheu ir treinar de um outro lado, a Romênia não quer pagar nada, sendo que a seleção romena foi o que causou as lesões dela em primeiro lugar, sabe? Competir pela Romênia foi o que causou as lesões dela em primeiro lugar. Então. Eu acho que na Nebraska é uma equipe que é um pouco menor em questão de popularidade, de títulos e tudo mais, mas é uma equipe que vai dar a experiência para ela de competir internacionalmente, de ter uma universidade, de ter uma recuperação digna, sabe? Porque na Universidade de Nebraska, eles têm um centro de recuperação muito, muito importante. Então, eu acho que vai ser muito bom para ela, sabe? Nesse sentido de terminar, talvez, porque eu não acho que a Malha volte para um nível olímpico, para ser bastante sincero,
mas para ela ter uma carreira digna, sabe, como ginasta, porque ela, você pode ver que é uma menina muito esforçada, que ela tem muitos problemas por causa desses problemas que a gente sempre menciona aqui no podcast, da politicagem da Federação Romena, dos problemas com a Camélia, enfim, ela é muito vítima de tudo isso, mas eu acho que ela tem direito a uma carreira digna, sabe, de sucesso, e eu acho que em Nebraska ela pode desenvolver isso de uma melhor forma, sabe? Total. E assim, o Nebraska é uma universidade que sempre pega ginastas estrangeiras, que também fazem essa combinação da elite. Um exemplo foi a Emma Spence, que tinha um solo da Anitta, inclusive, era bola rebola, em 2022. E ela sempre competia pelo Canadá e por Nebraska e assim por diante. Tinha uma outra também, mas assim, eu não tenho certeza se é do Nebraska, mas é uma húngara. Me fugiu o nome dela agora. Aquela da treta toda no Mundial de 2023 lá, enfim. Cheng, era Cheng, o nome dela. Enfim, mas eu acho que ela mudou de universidade, por isso que eu não estou lembrando agora. Mas o Nebraska, ele tem isso, ele pode dar esse suporte para ela se ela quiser também, né? Depois perseguir outros objetivos ainda na elite. Ô, Júnior, se você fosse uma ginasta aqui no Brasil, estudando inglês, para qual universidade você iria? Amigo, eu iria para a universidade que eu fui, que é o UCLA. Eu não mudaria a universidade porque eu acho que é uma universidade muito boa em relação ao ensino. Foi onde eu estudei também. É, então, tipo assim, eu acho que é uma universidade muito foda. Eu não trocaria a universidade. Talvez trocaria por Stanford, pelo nível de educação, mas eu acho que o ginásio da UCLA é um ginásio muito foda. Tudo é muito foda lá, sabe? E assim, uma pergunta que eu fico me perguntando muito. Se eu tivesse opções, eu escolheria pelo lado acadêmico ou pelo lado competitivo. Eu acho que pelo lado acadêmico mais. Eu acho que muitas das meninas também escolhem também pelo lado acadêmico, as que têm notas boas, porque você precisa ter notas boas para entrar nessas universidades. Mas eu acho que muito pelo lado acadêmico, porque, tipo assim, a ginástica, ela vai vir de qualquer forma, sabe? Você vai competir bastante, mas eu acho que como a universidade se prepara, como a universidade, sei lá, tem o ginásio, tem a recuperação, tem a fisioterapia, tem um hospital na faculdade, sei lá, os dormitórios dos atletas são dormitórios melhores do que das outras pessoas, são mais perto das classes. Então, tipo assim, eu acho que muito pelo academicismo também, sabe? Porque essas universidades, no fim do dia, eles dão muito passes para você não ir às aulas, não fazer algumas provas, porque você está treinando e representando a faculdade de outras formas, sabe? É, eu fiz 2 anos lá no UCLA, depois eu transferi para outra faculdade no Canadá, mas, tipo assim, enquanto eu estudei lá, eu via que a galera, tipo assim, eles treinavam, e logo não apareciam nas classes, tipo assim, não faziam muitas provas, não faziam muitas coisas. Então, tipo assim, eu acho que você escolher uma universidade com um nome muito forte, depois vai ficar melhor no seu currículo, sabe? Porque no fim do dia, se você for um atleta da faculdade, você termina não estudando tanto, sabe? Quando as outras pessoas não atletas. Porque você passa metade do seu tempo, ou mais da metade do seu tempo, muitas vezes, dentro do ginásio treinando. Então, eu acho que eu escolheria pelo academicismo, Renan, pelo nome da faculdade. Eu iria para Stanford, sem pensar duas vezes. Stanford é uma excelente universidade, mas, tipo assim, tem muitos requisitos para você entrar lá, sabe? Você não tem que ser só o melhor atleta, você tem que ser o melhor acadêmico ali também, sabe? E a gente já comentou aqui antes que a Barbosa é uma menina muito estudiosa, que ela fala inglês muito bem, que ela tem notas muito boas na escola, que foi o que falaram pra gente. Então, tipo assim, você tem que ser muito foda, mano, pra entrar nessas universidades, sabe? Então tem umas universidades mais perebas, sabe? Tipo, sei lá, uma Alba, Clemson. claro, Clemson, esse tipo de universidades assim mais perebas. A Auburn é da Sunida. Mas assim, é mais fácil de você entrar, você não precisa ser um aluno com notas tão excelentes, sabe? Então, para você entrar nessas universidades tão fodas, mano, tipo assim, uma Stanford, por exemplo, você tem que ser um muito bom aluno também. Então, eu iria mais para esse lado. Se eu fosse escolher alguma outra universidade, eu escolheria Stanford, para ser sincero. No feminino, qual a hegemonia maior do Oklahoma, né? Que a gente até comentou no episódio passado aqui, que algumas brasileiras já competiram lá. Mas quem competiu na Oklahoma
foi o Vitaly no masculino, e também teve muito sucesso lá. Aquilo que eu falei anteriormente sobre ele na primeira parte do episódio, vem muito dessa experiência dele na Oklahoma, na Universidade do Oklahoma. Total, amigo. E, tipo assim, a Universidade do Michigan também era uma universidade muito boa, sabe? Se eu fosse ginasta, eu realmente escolheria ir para Michigan também, sabe? Porque é uma universidade muito boa a nível de ensino e a nível de ginástica também. Eles ganharam no passado a NCAA e eles têm um histórico muito forte com a ginástica também. Então eu acho que eu realmente escolheria entre o UCLA, Stanford ou Michigan, que são três universidades muito fortes. Duas coisas que eu queria comentar, mas bem rapidinho. Uma, ainda sobre o Vitaly, a gente fez uma entrevista com ele assim que ele mudou dos Estados Unidos para o Brasil. Logo quando ele mudou, eu estava começando no Minas. Então eu perguntei para ele sobre essa parte da universidade e tal, que ele poderia, que ele via que ele poderia agregar aqui no Brasil. E ele está mantendo assim o que ele falou, né? Se você não ouviu essa entrevista, corre lá também, tem nosso podcast, mas assim, bem no comecinho, acho que no episódio 10, 15, alguma coisa, a gente está no cento e pouco já. Mas vale a pena buscar e ver essa entrevista com ele. E a segunda coisa é que eu descobri recentemente, aleatoriamente, que a Alicia Sacramone competiu pela Brown. Você sabia disso, Júnior? Se ela tem. Amigo, não sabia. Mas, tipo assim, não ligo muito pra Alicia Sacramone, pra ser sincero. Não entendo muito o hype dela. Mas não sabia que ela competiu pela Brown. A Brown é outra faculdade muito boa, mano. Que eu Mas a Brown não tem nem ginástica, era só ela só foi pelo diploma. Perfeito. eu ia falar, é uma universidade muito boa, mas eu não lembro de ser uma universidade que tenha ginástica. Nunca teve. Era ela competindo contra quem? Contra ela mesma? Era ela e mais umas meninas bem ruinzinhas, e Umas ela sempre peretas. se classificava sozinha. Meu Deus. Enfim. Passando então dos Estados Unidos para a Rússia, a gente teve aí oficialmente, né, a Rússia voltando com tudo. Postamos no nosso Insta, porque minha notícia lá, elas estão de volta com hino, com bandeira, e recentemente agora um update no caso, a União Europeia de Ginástica, a WEG, já homologou essa decisão da World Gymnastics, a gente vai chamar de FIG aqui por motivos de soa mais bonito, então, já no próximo europeu, não aparece mais atleta neutro, aparece Rússia, Federação Rússia, Rossiya Federatia. E a Ucrânia não gostou nem um pouco disso e já entrou com recurso ali para poder impedir que isso aconteça. Mas teremos Listunova de volta, porque ela estava barrada. A mulher foi barrada 3 vezes, tentaram impedir a mulher, mas ela voltou. Ela persistiu e vai estar no europeu. Amigo, todo ano tentando prender um Lula, né? Eu acho incrível isso. E esse ano, nosso Lula nisso novo. E ela arrasou, sério. Eu tô muito feliz pela nossa diva. Eu sou muito, muito, muito fã da ginástica russa. A galera sabe que eu passo o tempo todo falando de ginástica russa no Twitter. Eu acho que as meninas estão voltando muito fortes aí, o que me deixa feliz por elas, mas triste pelo Brasil, sabe? Porque as meninas russas a gente sabe que historicamente são meninas muito fortes. O nome mais forte que a gente tem na Rússia no momento é a Melnikova. Ela deu uma flopada ultimamente naquela competição que ela teve lá pela Liga Italiana, que enfiaram a menina lá naquela competição. Mas de volta, a gente tem nomes muito promissores na Rússia e a gente sabe que a Rússia usa o esporte como uma ferramenta política, sabe? Então, agora, sabendo que eles vão poder competir com bandeira, com hino, com isso, tudo, a emoção completa, pode ter certeza que a Rússia vai fazer o que seja possível para que essas meninas levem a medalha, assim como seja, você tem que treinar 10 horas por dia, vai treinar 10 horas por dia. Tem que vir no sábado, no domingo, vai vir no sábado e no domingo. Então, acho que a Rússia vai vir com um nível de ginástica muito alto aí no futuro próximo. Total. E assim, 2010, o Mundial foi em Roterdã, elas foram lá e ganharam em cima dos Estados Unidos. 2026, de novo em Roterdã, e elas estão fortes. Então, sem contar, né, que a gente sabe que a nossa Melnikova, tipo assim, a gente adora a diva, mas assim, ela e o Putin são fechados um com o outro, né? Ela foi, inclusive, bastante criticada no passado por ter ligações com o partido do Putin lá na Rússia. Então, eu acho que ela concorreu a eleições pelo partido dele. por isso, então, tipo assim, eu acho que ela também vai usar muito dessa oportunidade, dessa proximidade também com o Kremlin, para
para se promover, sabe? Para ser, tipo assim, o nome da ginástica russa. Então, acho que as meninas russas vão treinar assim muito forte, vão fazer o melhor delas, vão se jogar realmente e vão trazer ginástica pra gente. Exato, exatamente. E uma grande concorrente da Rússia, Comenta que o Roda também é aula de geopolítica, né? o Roda também é aula de geopolítica, somos tudo. O Roda também é cultura, gente. Mas, ó, as grandes rivais das russas, além das americanas, obviamente, e das japonesas que a gente comentou, são as chinesas. Gente, a China teve recentemente os Jogos Nacionais, né, que é um campeonato interprovincial que eles têm lá, nacional, e, assim, o nível de ginástica mostrado foi absurdo, sem brincadeira. E eles definiram a equipe feminina que vai participar do campeonato asiático, que vai ser lá na China também, em Tinyi, no mês que vem. E a equipe é simplesmente a equipe Super A delas. A equipe Super A, a equipe que super titular. Chiu Chuan, Du Siyu, Ke Chin, Zhang Yihan e Zhang Tinying. Zhang Tinying, que foi campeã mundial de trave no passado, medalhista no individual geral. Chiu Chuan dispensa comentários, todo mundo conhece ela, medalhista olímpica em Paris. A Dulce Yu retornando bem também. Ke Tintin, talvez seja o principal nome da renovação chinesa. A menina tá voando, com uma trave lindíssima e também com um solo difícil. E a Zhang Yihan também, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris e tá com as séries upadas. Ela tá saindo de Tsukahara agora, de Tsukahara, de duplo grupal, enfim, ela upou para um Silivas no solo. Ela se mostrou um pouco inconsistente em algumas séries, no final da ela estava cansada, talvez faltando um pouquinho de estamina ali, mas também está super forte. Então, essa equipe aqui dispensou o Yushan, até o momento não se viu falar dela, mas é uma ginasta fortíssima. E sim, ela estando fora dessa equipe que para mim já demonstra muita coisa. E a China está vindo com tudo esse ano. Amigo, comenta muito, tipo assim, a China tá vindo com uma dificuldade, assim, lá no teto, que é de chocar realmente qualquer seleção, brasileira, americana, russa, eles estão vindo sem dó e nem piedade. De volta, outro país que faz tal qual como a Rússia e os Estados Unidos, que é usar o esporte como uma ferramenta política, sabe? E a China, historicamente, é um país que tem muito prestígio no esporte, em todos os esportes, no tênis de mesa, no tiro no tiro, no arco com flecha, enfim, a China é um país muito competente, sabe, nesse sentido do esporte. É um país que fomenta muito o esporte também como ferramenta política. Então, eu acho que as meninas da China, assim, estão vindo para arrasar o campeonato asiático, vão vir para arrasar no campeonato mundial também. E de volta, é outra equipe que entra aí na briga com o Brasil para classificar, sabe? A gente tem Romênia, a gente tem Estados Unidos, agora a Rússia, a gente tem China, a gente tem Japão, a gente tem Itália, que é uma equipe que está vindo muito forte, que a gente está voltando com a Manila, com as duas da Matos. Então, de volta, é meio que uma. França. A França também, que anunciou que a Melanie está voltando também, com o que tem agora ali na Colas oficialmente na equipe da França, para o futuro aí também. Então, tipo assim, eu acho que é um pouco de água na bunda da gente, sabe? De bater água na bunda, sentir meio que o geladinho ali e falar, olha, tem que aumentar a dificuldade aqui, tem que fazer uma série mais inteligente ali, tem que fazer um elemento de dança um pouco mais diferente aqui, para poder interligar, para fazer certinho, bater o código, sabe? Porque essas meninas estão fazendo uma dificuldade lá em cima, batendo o código. Porque são elementos muito bem ligados, elementos muito bem conectados, elementos muito bem executados no que a ginasta pode fazer. Então, acho que é muito da gente entender, sabe? O que as nossas ginastas podem fazer e montar as melhores séries para elas. Exatamente. E um outro exemplo rapidinho aqui sobre isso que você falou é aquela série padrão russa de paralelas, né? Começa na barra baixa, faz o giro de sola com pirueta, Maloney, Pack, volta de Van Leuven, faz a meia volta, Jäger, aí depois outra meia volta, saída. Mesma série da Rebeca. Sim, amigo, essa no nosso ginásio a gente fala que é a série do 13, que vai te garantir o 13 ali
passo que passo, sabe? Se fazer É direitinho. série padrão russa. Eles começaram com a Mustafa lá atrás, em 2012, 2010, 2012. E como ela ganhou 2 ouros olímpicos seguidos, eles viram ali que aquele negócio estava funcionando, aquela montagem. E agora todas as russas, essa montagem faz parte do obrigatório do juvenil. Então, assim, as meninas com 14 anos, eu pontuando 13 média na paralela. Pois é, Renan. Tá faltando um pouco de treinador russo no Brasil, então. Tá. Assim, é justamente a questão do código, porque no dia que mudarem o valor das conexões, acabou, né? Mas enfim, aquela montagem eu acho difícil mudar. Sim, no Brasil a gente tem aquela montagem em Seijin também, da trave, né? Que é a mesma montagem da Juju, da Sofia. Sim. E era isso os comentários sobre hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. Porra, falamos quase 2 horas aqui, um episódio Quase longaço. 2 horas, né? Focamos horrores, demos exclusiva, Aí, falamos mal. a galera tava pedindo por episódio longo, aí a gente fez. É, Mas pois é, só falta a vocês galera. pedem e a gente atende. Pois é, só falta a galera agora. Se você chegou até aqui, não deu like nesse vídeo, cara, tipo assim, velho, nem assista mais, na moral, porque Não, a gente assista sim, porque até os views ajudam, mas se assista assim, quiser ajudar mais, tipo assim, dá o like aí, sabe? A gente gravou quase 2 horas aqui pra vocês no e, YouTube faz um hype aí, botãozinho de hype ajuda pra caramba, gente, sério, por claro, favor. galera, ajuda o projeto a crescer também, porque se a gente cresce, a gente consegue trazer mais conteúdo pra vocês, sabe? Tipo assim, a gente indicando likes aqui pra vocês, a gente já consegue trazer uns conteúdos bem, bem legais, então dá um like aí pra gente, fortalece o projeto aqui da galera, porque é um projeto para todo mundo, sabe? Não é só pra gente. A gente tá documentando coisas que, sei lá, daqui a alguns anos a galera pode voltar, escutar, saber o que tá acontecendo nesse campeonato, ver os vídeos que a gente vai começar a produzir, enfim. Dá um like para fortalecer o projeto aqui pra gente também. E assim, gente, querendo ou não, somos 3 fofoqueiros aqui, né? A gente nem gosta de falar, quase 2 horas. Então, imagina a gente fazendo cobertura de Olimpíada um dia. Vocês vão ter todos os detalhes. Então, assim, mas para chegar lá, a gente precisa do seu like. Então, senta o dedo aí, por favor, é de graça. É sobre isso. Então, galera, ó, fiquem ligados aí nos próximos dias, semanas, porque vai ter bastante coisa maneira. Semana que vem já tem episódio de Cooper, né? Próximo a gente vai gravar. Depois já do Júnior trazer todas as suas fofoquitas para vocês aí. E é isso. Depois tem PAN, a gente vai atualizando vocês as coisas. E fiquem de olho no nosso Instagram, que a gente solta as notícias lá primeiro. E depois a gente comenta aqui. Beijão pra vocês aí, até a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu.